Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em mais uma aula de gramática, nós vamos ver a transitividade verbal. Nós vimos na aula anterior sobre verbos de ligação e verbo significativo e hoje nós vamos começar com os verbos transitivos. Vamos lá. Verbo transitivo é o verbo de ação que vem acompanhado por complemento. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Então, o verbo transitivo é aquele verbo que vai precisar sempre de um complemento. Se eu falar para vocês, o jovem comeu, aí vocês vão me perguntar, mas professora, o jovem comeu o quê? Aí eu vou responder para vocês, o sanduíche. Então, o sanduíche é o complemento do verbo comeu. Os verbos transitivos são sempre aqueles que precisam de um complemento. Carlos gosta de frutas. Se eu falar para vocês, Carlos gosta, vocês vão me perguntar, Carlos gosta de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, ele gosta de frutas. De frutas é o complemento do verbo transitivo. Então, resumindo, o verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento, tá bom? Em falar em verbo transitivo, hoje nós vamos ver os dois tipos de verbo transitivo. O verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, que há uma diferença entre eles. Verbo transitivo direto é o verbo de ação que precisa de complemento sem preposição obrigatória. Então, o verbo transitivo direto, ele não vai ter a preposição. Prestem atenção. Verbos transitivos são verbos de ação, tá bom? Beatriz lavou suas roupas bem cedo. Quem lava, lava alguma coisa. Beatriz lavou o quê? Suas roupas. Sua é preposição? Não. Suas é pronome possessivo. Lembrando o que é preposição, que nós já vimos também aí, só vocês recordarem nas aulas anteriores. De, para, com, em, por, são as mais utilizadas. Ao, que é a combinação. Então, prestem atenção. O verbo transitivo direto, então, vai ser aquele verbo que é de ação. E aquele também que precisa de um complemento, certo? Mas vai ter preposição? Não. Agora vamos ver o verbo transitivo indireto. É o verbo de ação também, que o complemento vem ligado a ele indiretamente, com preposição, tá legal? Então, quando eu tenho Paulo precisa de novos livros, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ele vai ser um verbo transitivo indireto por causa da preposição. Olha a preposição de. Tem algo ali no meio entre o verbo e o complemento, que é a preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Logo, Paulo precisa de quê? De novos livros. Então, resumindo, turma, verbo transitivo é o verbo que precisa de complemento. Se não tiver preposição, verbo transitivo direto. Se tiver preposição entre ele e o seu complemento, verbo transitivo indireto. Tá legal? Então, hoje nós vimos os verbos transitivos direto e indireto. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá na agenda COC. Combinado? Um grande beijo e até a próxima aula.